Olá, hoje damos início ao capítulo 11 do Evangelho de São Marcos. No versículo 1, nós lemos assim: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e lhes disse: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Versículo 4. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, ao lado de fora. Na rua o desprenderam. E alguns dos que ali estavam reclamaram, porém responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Todo esse evento foi para que Jesus entrasse como rei, conforme a tradição, em Jerusalém. Naquele mesmo dia, naquele domingo, as pessoas gritaram: Hosana, glória ao filho de Davi. Declararam que Jesus era herdeiro legítimo do trono como rei. Mas o interessante nessa história é que Jesus deu ordem a 2 de seus discípulos para que fossem buscar um jumentinho que não lhes pertencia. E Jesus disse o que iria acontecer. Disse que ao chegar lá, alguém iria perguntar por que vocês estão fazendo isso, e que eles deveriam dizer exatamente o que Jesus havia ordenado que eles dissessem. E o texto diz que eles, porém, responderam no versículo 6, conforme as instruções de Jesus. Ao que eles fizeram exatamente o que Jesus havia ordenado, eles tiveram um bom êxito no seu empreendimento. Então nós precisamos entender o que Jesus nos tem orientado hoje também para que a gente vá bem nos nossos empreendimentos, especialmente na nossa vida espiritual. Em que Jesus acreditava e o que ele ensinava? Bem, Jesus ensinava a crer na Bíblia. Ele citou a palavra de Deus, a Bíblia, em muitos dos seus ensinamentos. Jesus também ele cria na Trindade, uma vez que ele falou do Pai, inclusive numa oração. Ele cria no Pai. Ele disse que o Espírito Santo iria vir para tomar o seu lugar, para nos guiar a toda a verdade. E ele também cria em si como sendo o Filho de Deus. Disse isso para o sacerdote, depois foi preso. Jesus cria na criação, como descrito na Bíblia, incluindo a santificação do 7º dia. Ele disse que ele era o Senhor do sábado. E citou a criação quando disse que no princípio não era daquela forma o casamento, citando Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher. Jesus também cria que o ser humano foi criado por Deus. Não houve uma evolução. Como Jesus cria na Bíblia, ele crê no relato como se encontra no Gênesis, onde Deus criou o ser humano e ele sopra em suas narinas o fôlego de vida, e o ser humano vem à vida à imagem e semelhança de Deus. Jesus também crê que essa imagem foi perdida por conta do pecado e que o ser humano precisava ser restaurado à sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Jesus também crê no plano da salvação. Ele cita o plano de resgate quando diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Inclui nesse plano da salvação a sua vida, sua morte, sua ressurreição, o seu ministério também no santuário
celestial. Jesus cria na existência da igreja, na formação dela. Diz que o inferno não iria prevalecer contra ela. Cria na igreja, na sua missão, e também Jesus cria na sua unidade. Jesus também ensinou sobre o batismo, dando seu próprio exemplo. Não apenas o batismo, Jesus cria também na mudança de vida daquele que acreditasse nele. Jesus também ensinou sobre o seu retorno, sobre o fim do mal, sobre uma nova terra onde haverá paz e também vida eterna. Muitos ensinamentos de Jesus, todos eles por amor a mim e amor a você. Não é interessante que façamos aquilo que Jesus orientou para ser bem-sucedido, como foi aqueles 2 discípulos? Jesus não deixou de ser Deus quando se tornou ser humano. Ele encobriu a sua divindade com a humanidade, mas não perdeu os atributos de Deus, sua onipotência, sua onisciência, sua onipresença, porque o Espírito Santo exercia esses atributos no ministério de Jesus Cristo. É por isso que Jesus sabia o que iria acontecer. Podemos confiar em Jesus, naquilo que Ele acredita, naquilo que Ele ensinou, como os discípulos acreditaram e foram bem-sucedidos. Mas para isso, é preciso ficar com Jesus na mente e no coração. É o meu desejo para mim e para você.